neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não sei porquê, ao meu redor eu vejo tanto de sabor. Não posso ver porque a dor, mas um dia eu saberei. Um dia o Salvador virá, um dia ele esclarecerá, e então da dor me livrará. Um dia hei de compreender. Não posso, amor, aprofundar que o Pai levou seu Filho a dar para na cruz me resgatar. Mas um dia eu saberei. Na dor cruel ou na aflição, eu vejo a sua bondosa mão guiar-me na escuridão. Sim, um dia eu saberei. Um dia o Salvador virá, um dia ele esclarecerá, e então da dor me livrará. Um dia hei de hei de compreender. E oxalá que esse dia não tenha passado. Um dia ele esclarecerá.
E oxalá que todos meus ouvintes não deixem esse dia passar por alto. O esclarecimento, a verdade que liberta, passar por alto sem ser percebida, como aconteceu no nascimento de Jesus, como aconteceu em todas as eras da Igreja e em todos os tempos que Deus se manifestou. Estas coisas foram escondidas aos sábios entendidos. Elas passaram diante deles, e eles, tendo olhos, não viram, tendo ouvidos, não ouviram, não puderam ser esclarecidos, não puderam ver. Ouvintes, isto aconteceu nas eras da Igreja. O esclarecimento sobre a salvação pela graça veio através de Lutero, depois da Era Negra. E esse esclarecimento passou por todos eles, por homens entendidos, teólogos profundos, doutores na religião, e eles não perceberam que a salvação era de graça. Quando isso não dava mais substância, então eles passaram a perceber. Eles sempre percebem Deus depois que Deus passa. Sempre dão glórias a Deus pelo que Deus fez e pelo que Deus vai fazer. Mas nunca dão glória pelo que Deus está fazendo. Porque quando Deus está fazendo, é através das coisas humildes e que necessita de revelação para receber o esclarecimento, para compreender o que é que está acontecendo. Nós temos nas Escrituras que os doutores da lei não sabiam o que estava acontecendo, mas o ladrão, crucificado do lado direito de Cristo, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Agora, o que foi que aquele homem viu? O que foi que aquele homem contemplou naquele corpo moribundo, cujos ossos podiam ser contados? Ele viu um rei. Perguntamos a Caifás: Doutor Caifás, sumo pontífice, sumo sacerdote, você viu em Jesus o rei? Ele responde: não, eu vi foi um Belzebu. Que tristeza, que coisa mais horrível é não poder enxergar pensando que tem visto. Eles pensam que enxergam e, no entanto, são cegos, disse Jesus em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, se referindo justamente à era em que estamos vivendo. Mas Deus tem nos amado de tal maneira que tem nos enviado a cada tempo próprio o esclarecimento das Escrituras. A revelação tem vindo através do meio, notemos isto, do meio que Deus usa, porque o homem sempre se embarga com o meio que Deus usa, o veículo, o instrumento de Deus. Portanto, ouvintes, cabe aqui uma advertência nesse instante. Não olhem para o meio, o veículo, mas olhem com os olhos de Deus para verem
o que é que está ali dentro, para ver o que é que está sendo enviado, porque somente daí partirá a salvação. Aquele ladrão moribundo teve a revelação do que estava ali na cruz ao seu lado. Era a morte, não resta dúvida. Para 3 homens, olhando pelos olhos naturais, nenhum tinha diferença do outro. Ambos frágeis, ambos derrotados, ambos crucificados, ambos estavam sangrando, ambos estavam indefesos, e a morte estava sobre todos os 3. Mas notemos o seguinte, porque isto é a mensagem que nós precisamos nesse instante. Porquanto estamos todos sob as mesmas circunstâncias, sob as mesmas dificuldades, sob as mesmas lutas e até mesmo paixões e tentações. Mas há uma diferença. Há uma diferença. E a minha luta é por esta diferença. A sua luta deve ser justamente por esta diferença. Os homens olham e veem todas as religiões iguais. Todas são boas, como de fato são. Não podem ver, distinguirem de maneira alguma, a menos que tenham a revelação de Deus, onde está a verdade. Mas o ladrão da direita nos deixa esta mensagem nesse instante. Ele percebeu que a morte estava rondando e que ele merecia aquilo. Mas aquele que estava no meio não merecia. Os seus feitos eram completamente diferentes. Diz a história que Maria Madalena saiu batendo em seus peitos e gritando: o que fez ele? O que fez ele? O que fez ele? Em outras palavras, o que fez ele para vocês crucificarem-me? Suas mãos serviram somente para levantar os caídos, para ressuscitar os mortos. Ele só fez o bem, curando os enfermos e libertando os oprimidos do diabo. Ele foi ungido para isto. Ele não fez nenhum comércio da cura que ele fez, das curas que ele realizou. Ele não construiu grandes coisas. Ele não fez nada. Ele não se envolveu, não se comprometeu com política nem com outras coisas. O que fez ele? Alguém diz, não sei porquê, mas aqui está a resposta. O porquê é o amor de Deus. O porquê é a misericórdia de Deus estendida a nós quando a morte está rondando. Vale a pena sempre lembrarmos de Raabe, a meretriz. A morte estava rondando, o juízo estava rondando, e as fortalezas de sua cidade, de sua Jericó, não valeriam nada diante do juízo de Deus. Pelo contrário, contribuiria com a morte daqueles que nelas confiaram. O progresso humano, as grandes descobertas, as bombas e todos os meios que o homem tem usado contribuirá com a sua própria destruição. Está contribuindo com a sua própria destruição para cumprir-se o que a Bíblia diz.
o ímpio por si se destrói. Ó, meus ouvintes, este é o instante em que Deus nos convoca de uma maneira profunda. Deus nos convoca com clamor, com angústia, através de seus verdadeiros mensageiros, a fazermos um inventário da nossa vida e sabermos agora, nesse instante, neste presente momento, por que Ele tomou a cruz, por que Ele foi crucificado, por que que a sua vida se esvaiu ali de uma maneira tão horrenda, tão peregrina, tão solitário a ponto de clamar: Elohim, Elohim, Deus meu, por que me desamparaste? Sim, meus amados, o ladrão gritou numa hora certa, exclamou no momento exato: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Foi o que ele viu ali, um rei. O que tens visto você na mensagem que você tem ouvido? Responda isto no seu coração diante de Deus. O juízo está rondando a terra, rondando os lares, e sem dúvida alguma, nenhum meio humano, nenhum meio religioso, nenhum meio científico impedirá que o juízo caia sobre a terra. Mas o salmista, com segurança, diz: todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Sabem nesse instante quem está nos dando uma receita de segurança? Um ladrão perdido, crucificado, derrotado, banido da sociedade e da religião, mas, no entanto, recebendo a resposta segura de Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele que se abriga sob o sinal de Deus não se deixa ser iludido pelas chamadinhas, pelos convites que estão do lado de fora. O profeta desta era, na mensagem O Sinal, diz que aquelas mulheres israelitas que estavam debaixo do sinal, quando o juízo cairia iminentemente sobre aquele povo, sobre aquela terra, sobre o Egito, ele disse assim, que muitas mulheres naquela noite lá no Egito não sabiam o que havia de acontecer, e por isso estavam convidando as demais: olha, venha para o nosso encontro feminino, nós vamos tratar sobre o nosso domínio. O que nós já temos de domínio não nos satisfaz. Nós não temos conhecimento de que já estamos dominando demais, e por nossa causa o juízo está vindo sobre a terra. Vamos para os clubes, vamos para as nossas festas sociais, vamos para os nossos coquetéis, vamos para os nossos cultos de ações de graças, cultos caimitas de ações de graças. Mas a mulher israelita, a mulher sábia que edifica sua casa, a mulher revelada, dizia: não, eu estou sob o sangue, estou sob o sinal,
Meu amor é para com o meu feitor. A morte anda pela terra esta noite. A morte está rondando. A morte está matando, porque ele veio para matar, para roubar, para destruir. Mas, porém, ele, Jesus, veio. Ele tomou a cruz para que eu tivesse vida abundante. Voltando a Raabe, Raabe não tinha nenhum prazer naqueles dias, depois do seu pacto de misericórdia alcançado através dos mensageiros de Israel. Ela não tinha outro assunto lá fora. Ela tinha de ficar sob o pacto. A igreja não tem assunto lá fora. A noiva não tem assunto lá fora com outros moços. Ela está terminantemente comprometida com o noivo, com Cristo, e o seu assunto é com Cristo. E ela não pode sair de debaixo do sinal para salvar a quem quer que seja. Ela não pode predestinar a outros. Meus irmãos pastores estão empenhados muito em evangelismo. Lembre-se que o evangelismo da noiva é o sinal, diz o profeta. O sinal está acima de tudo. Não saiamos debaixo do sinal, da ordem da igreja, para nos envolvermos tanto com aqueles que estão perecendo. Não parem o evangelismo. Continuem. Mas lembre que evangelismo é sinal. Evangelismo é a pregação do sinal. É a vida vivida. É o que provoca sede em eleitos. É a vida vivida. E aquelas mulheres não saíam de debaixo do sinal. Elas estavam tão presas no sinal quanto o ladrão estava preso na cruz. Ele não podia sair dali. Ele estava crucificado. Eu não posso sair desta mensagem. Eu estou crucificado com ela. Estou comprometido com ela. Cada vez que eu prego uma mensagem, eu me comprometo mais. Com Deus e com ela. Com o que eu prego. Mas é o tal negócio. Você não pode sair porque você está comprometido com o seu credo. Com o seu dogma, não é? Com sua denominação. Não, não esteja crucificado como da esquerda. Ele também não podia sair de lá. Esteja crucificado com Cristo, mas como Paulo, já não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. E esse foi o porquê ele tomou a cruz. Prenderam Cristo e ele a cruz carregou. Porque tomou a cruz. Para o Calvário se encaminhou. Porque tomou a cruz. Porque tomou a cruz, o Senhor sobre si. Ouvintes, só nos resta agora vos dar a melhor coisa de coração que nós podemos vos dar. É isto. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
entender a um Cristo e ele a cruz carregou. Porque tomou a cruz. Para o Calvário se encaminhou. Porque tomou a cruz. Porque tomou a cruz, o Senhor sobre si. Porque tomou Cristo a cruz de terror, foi por mim, por ti. Cravos furaram-lhe as mãos e os pés. Porque tomou a cruz. Todos zombaram com fúria altivez. Porque tomou a cruz. Porque tomou a cruz, o Senhor sobre si. Porque tomou Cristo a cruz de terror, foi por mim, por ti. Cristo sofreu agonia cruel. Porque tomou a cruz. Desamparado expirou-se infiel. Porque tomou a cruz. Porque tomou a cruz, o Senhor sobre si. Porque tomou Cristo a cruz de terror,